continuação do vídeo que eu coloquei sobre o porquê que eu já tentei 3 vezes o suicídio. Que foi no meu aniversário. Pela primeira vez eu tive um pai que me deu um presente no dia do meu aniversário. E aquilo pra mim era maravilhoso. Aquilo pra mim era o meu sonho, a minha família dos sonhos. Foi o que Deus colocou ali pra mim e pra aliviar o meu coração. Eu tenho certeza que aquilo foi pra aliviar o meu coração. E ali eu vi que Deus se lembrava de mim. Mas passou o tempo e tudo mudou. Minha mãe engravidou, o meu padrasto já queria sair da igreja e tudo começou a mudar lá em casa. Minha mãe quis voltar para o Brasil e eu não queria voltar para o Brasil, eu queria ficar aqui com meu padrasto, porque eu amava muito ele e até hoje eu considero muito ele. E ele soube muito bem lidar comigo, porque também ele não teve um pai e a mãe dele era como a minha. Então ele era a pessoa perfeita, Deus colocou para lidar comigo. Porque eu acredito que se não fosse ele, eu seria muito, muito destruída. Mais do que eu fui. E aí, voltamos para o Brasil. Aconteceu tudo o que eu falei no meu testemunho, mas teve algumas coisas que eu não falei no meu testemunho. Por exemplo, eu fui morar com meu pai aos 14, se eu não me engano, aos 13 para 14 anos, eu fui morar com meu pai. E quando eu cheguei lá para morar com meu pai, eu pensava que pelo menos ele ia gostar de mim. Eu sempre esperava isso quando eu chegava lá, só que não. E ele me colocou para trabalhar e eu me lembro de um dia que eu estava doente. A minha garganta inflamou, eu fiquei muito mal, fiquei com dor de cabeça, estava tremendo de febre e estava com muita tosse. Eu pedi para meu pai me levar no hospital, ele não quis me levar. E eu falei, pai, não vai dar para mim te ajudar hoje, trabalhar na roça, na fazenda, eu plantava milho. Eu falei, pai, hoje não vai dar. E isso que eu já tinha trabalhado mais de 6 meses sem nem um dia reclamar. Eu sempre fui muito assídua no serviço, tanto no serviço com meu pai quanto no serviço normal. Nunca tá lá meus chefes que não deixam eu mentir. Todos os chefes que eu já tive sabem como que eu sou. O meu pai não era diferente. Eu aprendi com ele a trabalhar, eu aprendi com ele. Eu tava muito mal, eu tava passando muito, muito mal, tava com febre. E o meu pai chegou e falou que aquilo era desculpa minha. Eu falei, pai, olha aqui, eu tô passando mal, eu tô tremendo. E eu lembro que ele me deu uma surra muito grande. Ele começou a pegar tudo que ele via pela frente. Ele pegou uma vara, mas depois ele foi pegar uma corrente e minha avó teve que entrar no meio, porque senão meu pai ia ter me detonado. E eu doente, mas doente mesmo, com febre. Eu tinha pedido para ele me levar no hospital, nem isso para mim ele pôde fazer. Aquilo para mim já foi outra coisa que marcou muito, muito a minha adolescência. Então depois daquilo eu comecei a ficar procurando nos meninos algum tipo de amor. E eu vi que quando eu usava roupas curtas, os meninos olhavam para mim. E aquilo para mim era como se eu estivesse sendo amada. No meu interior, aquilo para mim era como se eu estivesse sendo amada. Então eu sempre tentava provocar os meninos. Mas não era porque eu queria alguma coisa a mais com eles, não. Eu nem imaginava que existia isso. Eu ainda tinha a mentalidade de criança. Mas é porque eu ficava tentando chamar a atenção de um menino para cuidar de mim, para ser como o meu pai. Só que isso não aconteceu. E infelizmente passou um pouquinho de tempo, eu comecei a namorar. E esse meu namorado, eu namorava escondido do meu pai, e esse meu namorado ele me apresentou a bebida. E eu comecei a tomar cachaça, 51, 29, eu tomava isso tudo. E eu pensava, o meu pai não me ama mesmo, eu vou beber. E eu bebia, pensando no meu pai. Aquilo para mim era um trauma enorme, mas eu nunca contei isso para ninguém, eu nunca tinha falado isso para ninguém. E dentro do meu coração eu ficava com aquele amor reprimido que se tornou um ódio tão grande, que eu só aguardava para um dia eu estourar. E com 15 anos, meu pai me chamava só de rodada, mas eu tinha namorado com 4 meninos, e ele me chamava de rodada, que eu tava mal falada na cidade, mas ele não sabia que eu namorava com esses meninos, mas eu namorava só de beijo, era aquele namoro inocente, até então. E ele pegava e falava que eu tava muito rodada.
por conta que eu saía com esses meninos e bebia muito, mas eu bebia e não fazia nada, só bebia mesmo, ficava muito mal e triste. E nessa época, meu pai começou a me chamar de rodada, aquilo pra mim doía, ele já não me amava, e ainda mais ficar falando mal de mim, aquilo pra mim era terrível. Então, chegou os meus 15 anos. 15 anos, da idade que toda menina queria ter uma festa. E meu pai tinha condição para me dar uma festa. Então eu cheguei no meu pai e falei: pai, eu quero vestir um vestido bonito, não precisa ser muito caro. Só que aí a gente tinha ido para um clube, do lado da cidade. Esse clube, ele era muito bonito. E o pastor era amigo do dono do clube, tinha alugado esse clube uma vez. Então eu falei: pai, vai lá, conversa com o pastor, conversa com o dono do clube, aluga o clube pra mim, é só uma vez na vida que sua filha vai fazer 15 anos. E eu pedia pra ele: pai, o senhor sabe cantar, porque meu pai na adolescência, ele foi cantor. Meu pai dançava e cantava rap, mas ele tem uma voz muito bonita. E eu falava: pai, o meu sonho era que o senhor cantasse pra mim aquela música do Rick Renner, da filha, né? Na época eu falava isso pra ele. E eu falava: eu quero uma festa de 15 anos, o senhor pode escolher o vestido do jeito que o senhor quiser, mas eu quero que seja lá naquele clube e que o senhor canta pra mim aquela música. A minha expectativa era essa. Só que quando mais se aproximava os meus 15 anos, eu via que aquilo não ia acontecer. E quando eu cheguei no meu pai, a última vez que eu cheguei pro meu pai para pedir essa festa de 15 anos, ele falou bem assim pra mim: se você quiser essa festa de 15 anos, eu posso até fazer. Vai ficar em torno dos R$2.000. Só que você vai ter que trabalhar para mim, para pagar toda essa festa. Nossa, aquilo desabou o meu mundo. Ele nunca tinha comprado materiais escolares para mim, quando eu morei com ele. Eu que tinha que trabalhar lá para ele, ganhava R$5 por semana e tinha que juntar o dinheiro para mim conseguir arcar com os meus materiais escolares. E também eu não tinha dinheiro para comprar desodorante, para comprar um absorvente. Meu pai nunca comprou isso para mim. Pensa no desespero da menina, da adolescente. Eu andava sem desodorante, eu andava sem absorvente. Eu tinha que me virar de qualquer jeito. A minha avó não tinha, eu usava o desodorante da minha avó, mas o absorvente da minha avó não tinha. Então um namorado meu, ele me deu um desodorante, me deu um perfume. Aquilo para mim foi, a prova de amor. Porque nem isso o meu pai me dava, nem o desodorante, nem o perfume, eu nunca ganhei. E os absorventes eu só pegava da minha mãe quando eu ia visitar ela, sem ela saber, porque eu não falava para ela que meu pai não me dava. Ou senão eu tentava entrar escondido na casa da minha madrasta e pegar da minha madrasta, porque senão eu não tinha, e aí eu tinha que me virar. Graças a Deus que ninguém nunca notou, mas eu já passei muitos apuros por conta disso, por conta que meu pai nunca cuidou de mim como se eu fosse uma menina. Ele queria um menino. E então, aquilo para mim doeu demais. Antes também um pouquinho disso acontecer, uma vez eu tinha ido para uma feira com meu pai. Eu sempre ia para todos os lugares com ele e ajudava ele muito mesmo. Ajudava ele em tudo que ele precisava, eu ajudava. E uma vez a gente foi para uma feira e passou um homem vendendo ursinho de pelúcia. Então eu pensei bem assim: vou pedir pro meu pai, né, para me dar um ursinho de pelúcia. E eu falei: ô pai, me dá um ursinho de pelúcia, aquele rosinha tá tão lindo. E eu amo rosa, né? E ele falou bem assim: você quer mesmo um ursinho de pelúcia? Eu falei: quero, me dá um ursinho de pelúcia. Então ele pegou, chamou o vendedor, pegou o ursinho, pagou o vendedor, me deu o ursinho e falou bem assim pra mim: esse ursinho vai ser descontado no seu salário. Eu tomei tanta raiva daquele ursinho, gente, vocês não têm noção. É um ursinho lindo, eu dei até pra minha mãe, mas eu não até hoje, eu nem olho para aquele ursinho. O ursinho tá escrito "eu te amo". Eu vou deixar aqui uma foto para vocês. E para mim, aquela demonstração de amor que eu queria do meu pai, ele não me deu. Então foi aquilo para mim, né? Então eu vi naquele momento que eu não podia contar com ele para nada, que se eu quisesse alguma coisa, eu ia ter que trabalhar e, enfim. Fora que na minha infância, eles sempre, quando eu tinha 5 anos de idade, eles sempre viravam para mim e falavam bem assim: quando eu morrer, você vai querer minha herança. Quando eu morrer, você vai querer minha herança. Só isso, eu nem comentava sobre isso.
Ele falava, você só tá aqui porque você quer minha herança. Eu era uma criança de 5 anos, eu nem sabia o que era isso. E aí, quando eu cheguei aos 15 anos, que eu vi ele fazendo aquilo tudo comigo, eu fiquei muito, muito revoltada. E eu estourei com meu pai. Eu falei pra ele, olha, já que o senhor sempre falou isso pra mim, que eu sempre queria a sua herança, eu nunca queria. E eu fui e desabafei com ele. Eu sempre quis sua atenção, eu sempre quis o senhor presente num aniversário, o senhor nunca foi em um aniversário meu. E só o que foi feito lá na fazenda. Foi 2 aniversários que eu não ganhei nenhum presente, nenhuma correntinha, nenhum papel escrito eu te amo eu ganhei. Então eu desmoronei com ele, falei um tantão de coisa. Ele nem se comoveu, ele ficou estressado e nem se comoveu. Então passou o tempo e eu fui pra casa da minha mãe, fiquei rebelde, fiquei daquele jeito que vocês sabem, que eu vou deixar aqui o meu testemunho. Eu arrumei um namorado, ele era um menino bom, a gente namorou durante 1 ano. Minha mãe veio passear em Portugal. E quando minha mãe veio passear em Portugal, esse menino terminou comigo. E aí eu fiquei muito, muito triste. E eu falei pra ele o tempo todo pra ele voltar comigo, e ele não queria voltar comigo. Enfim, ele queria viver a vida dele de farra, e eu não. E aí juntou aquela tribulação todinha da minha vida, e eu tentei o suicídio. Só que dessa vez eu tentei com veneno, mas foi um veneno de plantas para matar matos. Mas estava escrito na embalagem que aquilo era tóxico. Tinha uma caveirinha na embalagem. Eu peguei e tomei muito dele, muito mesmo. Só que eu pensei bem assim, talvez isso aqui não adianta. Não sei se isso adianta, isso é para matar mato. Não é veneno de rato, eu não tinha achado nenhum. Então eu peguei os remédios da casa inteira e comecei a tomar. Tomei muitos remédios aquele dia, mas muitos mesmo. Todos os que tinha na casa, eu saí caçando e tomei. Depois que eu terminei de tomar os remédios, tinha umas caixas de cerveja que eu escondia mais ele, porque esse meu namorado ia para casa e a gente bebia escondido da minha mãe. Então eu comecei a tomar essas cervejas, tomei todas elas e fiquei embriagada, fiquei dopada e eu fiquei muito mal. Então eu liguei para minha sogra e falei, deixa eu falar com ele, ela não queria deixar, ele não queria me atender. Então eu falei para ela, olha, pode ter certeza que de hoje eu não passo, eu já tomei todos os remédios aqui da casa e eu vou morrer. Eu falei, tomei veneno, tomei todos os remédios da casa e eu vou morrer hoje. Aí a minha sogra ligou para minha avó foi lá em casa, me pegou, levou para o hospital correndo. O médico foi e falou bem assim que o meu cabelo poderia cair todinho e também que poderia fazer alguns efeitos maus. Se eu não tinha morrido até aquela hora, eu não tinha mais perigo de eu morrer. E que foi um milagre. E eu tomei, e aí depois minha avó me deu bastante leite, né? Aí ele falou que o leite pode ter cortado o efeito do remédio, né? Graças a Deus, eu acredito que não foi o leite, foi Deus, né? Que não deixou que acontecesse nada. Nem o meu cabelo caiu e nem eu morri. Não aconteceu nada com o meu estômago. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Mas eu terminei com esse menino. Mas aquilo não era só pelo menino. Aquilo era mais porque a única pessoa que tinha que me amava mesmo, um homem que me amava, era ele. Eu via que ele me amava, que ele me levava para todos os lugares, que ele me levava para viajar, que ele gostava de mim, falava eu te amo. Então, aquilo no meu subconsciente era uma pessoa que cuidava de mim como se fosse o meu pai. De uma maneira diferente, um amor um pouquinho diferente, mas era um homem que cuidava de mim. E aquilo sempre ficou no meu coração. E aí, depois disso, aconteceu todas as coisas do meu testemunho. E quando eu era na infância também, já tinha ocorrido algumas coisas do meu testemunho que eu já coloquei, né? E por isso eu entrei no mundo que eu entrei. Não foi por conta do meu pai, eu nunca nem pensei nele lá quando eu estava lá naquele mundo da homossexualidade, mas foram por coisas que o inimigo lançava desde a infância, né? Ele já sabia que eu tinha uma infância muito turbulenta e ele lançava setas da homossexualidade desde a minha infância e eu pensava que eu que pensava isso, né? E eu pensava que eu só estava com meninos porque eu sentia a falta do meu pai. De uma certa maneira era, mas de outra forma também não era. Era porque eu queria mesmo casar, ter filhos, mas o inimigo sempre jogou essa seta de que eu era uma homossexual. Desde da infância, desde quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade que eu me lembre. E a última vez que eu tentei me suicidar foi quando eu voltei aqui para Portugal, que eu não consegui sair dessa vida da homossexualidade.
E eu comecei a usar drogas, e eu comecei a me afundar muito nas bebidas. E a minha mãe deixou eu morando sozinha, né, com o meu marido, que na época era meu namorado, ou quase meu namorado. Eu não dizia isso, né, eu dizia que ele era meu amigo. Antes disso, eu já comecei a entrar muito em depressão. Então eu fiquei uma semana dentro de um quarto, fechada, com a janela toda fechada, sem nenhum tipo de luz, e eu não comia. Eu só bebia água porque o meu marido, ele vinha e trazia para mim. Mas se não fosse isso, nem água eu tomaria. Eu queria morrer de fome. Eu estava tentando morrer de fome. E eu ia ficar por muito tempo sem comer, sem beber, sem fazer nada. Eu já estava por uma semana, eu emagreci de um tanto, gente, que vocês não têm noção. Eu só bebia bebidas alcoólicas, eu só fumava, eu não comia. Então eu fiquei tão magra, mas tão magra, é que eu não tenho mais, eu acho que eu não tenho mais o vídeo. De verdade, a minha perna estava da grossura do meu braço. De tão magra que eu fiquei, eu entrei numa depressão profunda e eu queria morrer de fome. Eu tentei morrer de fome. Para mim nunca foi uma brincadeira. Eu acho que se eu morasse num prédio, acho que eu já tinha me jogado, mas como eu moro numa casa, eu nem pensei nisso. Eu tentava me cortar, o meu marido tinha que esconder as facas de mim. E a maneira que eu pensei de conseguir me matar sem ninguém intervir foi a comida. Então eu parei de comer, comecei a beber só álcool e eu queria que o meu organismo parasse. Então foi essa a última vez que eu tentei me matar. Passou um tempo, depois de um tempo que eu conhecia Jesus. Graças a Deus que eu voltei a comer. Eu nem lembro o que me fez voltar a comer. E não foi fome, gente, porque cada vez eu tinha menos fome. Quando chegou as uma semana, eu não tinha mais fome de nada. Eu só lembro que eu passei muito mal quando eu tentei comer alguma coisa. E o meu marido queria me levar para o hospital. Mas eu não queria mais comer nada. Pela graça de Deus, Deus nunca deixou acontecer nada comigo. E eu sei que tem muita gente que tem muito mais problema do que eu. Eu sei que o meu problema com meu pai não foi a coisa mais horrorosa do mundo que já aconteceu. Eu sei que tem gente que já foi abusado, eu sei que tem gente que é órfão, eu sei que tem gente que foi maltratada até pela mãe, e tem gente que não tem nem o que comer. Mas essa foi a minha vida e para mim foi muito difícil passar por isso. Só que em todos os momentos, Deus estava lá comigo. Deus nunca me abandonou. Deus nunca me deixou. Do mesmo jeito que Ele nunca vai te deixar também. Você pode até estar pensando, nossa, ninguém está vivendo uma coisa pior do que eu. Porque pra gente, isso é o tudo da gente, né? O nosso mundo desmorona, o nosso chão acaba e a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer. Pra gente, aquilo é a única coisa que importa. Não importa se tem crianças passando fome na África, não importa se tem gente morando na rua, a gente só pensa na gente, no nosso umbigo, no nosso sofrimento. E pra gente aquilo é uma coisa enorme. Então foi isso que aconteceu comigo. Mas pode ter certeza que tudo que você está passando, Deus está vendo. Do mesmo jeito que Deus viu o meu sofrimento, e hoje em dia eu tenho uma alegria tremenda, é do mesmo jeito que Deus olha o seu sofrimento. Basta você buscar Ele, que Ele vai converter o seu choro em sorriso. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas aí você fala bem assim, mas já tantas noites que eu choro. Mas eu falo para você, para Deus, 1000 anos é como um dia, né? E um dia é como 1000 anos. Se você se voltar para Ele, se você olhar para Ele, esse choro vai durar pouco tempo. Mas se você não se voltar para Ele, se você não reconhecer que Deus é Deus, esse choro vai se prolongar até que Deus queira. Então se volta para Ele, volta para Jesus. Eu agora não tenho vida melhor que eu possa ter, porque graças a Deus eu tenho um marido abençoado, graças a Deus eu tenho vivido muitos milagres, graças a Deus hoje em dia eu converso com meu pai, eu já deixei isso tudo para trás. São momentos muito difíceis para mim falar, por conta que eu lembro do sofrimento que eu tive na época, não dá para me esquecer. Aquilo para mim doeu, a cicatriz ficou, mas graças a Deus que o machucado sarou, aquela ferida que estava aberta sarou. E hoje em dia eu vivo com Deus, hoje em dia eu sou feliz, hoje em dia eu tenho uma família abençoada, hoje em dia eu tento fazer diferente do que os meus pais fizeram. Eu falo pra você que tá com a sua esposa, com seu marido, que tá querendo divorciar, eu falo pra você, não faz isso. Não faz isso porque seu filho vai sofrer, sua filha vai sofrer, talvez não como eu, mas de uma maneira diferente. Deus fez a família para ser uma estrutura para uma pessoa, para criar um cidadão. Sem a família, as pessoas ficam sem estrutura, sem amor, as pessoas ficam sem limites.
Então você precisa dar uma boa família para os seus filhos. Se você não ama mais o seu marido, se você não sente mais atração pelo seu marido ou pela sua esposa, se esforça, porque o amor, ele não é um sentimento, o amor é uma decisão. Então se esforça, decida amar a sua esposa, mesmo que tá tudo dando errado. Vai lá, tenta, se esforça, pois entrem em acordo para vocês dois criarem os seus filhos, porque quando você tem um filho, não é qualquer coisa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações. Compartilha para mais pessoas para também assistirem esse vídeo. E é isso, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe muito a sua vida. Nossa boca vai falar do que tá cheio.